íntima com Deus, no meu relacionamento, na minha casa, na minha família, essa reflexão é positiva. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Muitos de nós perguntam, Senhor, qual o propósito de eu estar aqui neste planeta? Será que eu sou uma massa ocupando um espaço por um período de tempo e depois se vai? Será que eu estou aqui por acaso? Por que o Senhor me criou? Qual é o plano? Qual é o projeto que o Senhor tem para mim? Muitos de vocês gostariam de ir para um guru que viesse com uma fórmula e uma resposta super objetiva. Você vai ser isso, 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 e você sairia que nem um robozinho cumprindo aquilo que foi determinado. Deus não trabalha assim, não. Deus é maior que isso. E você também foi criado para ser muito maior que isso. Por que você foi criado? Por que Deus te fez? Vamos abrir em Efésios 2:10. Você não está aqui nessa noite hoje para cumprir um ritual religioso, para fazer um desencargo de culpa e ir para casa dizendo que eu fui no culto domingo. Você está aqui para ter um encontro pessoal com Deus. Você está aqui para glorificar e adorar aquele que te criou. Você está aqui para realmente buscar comunhão com os irmãos, para buscar ter relacionamento com o corpo de Cristo. Porque se você ainda acha que ir à igreja é simplesmente para cumprir religiosidade, você está no lugar errado. Que é um lugar de adoração. Em Efésios 2:10, diz assim: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Complexo? Complicado? As coisas de Deus não são complicadas. Aliás, essa é uma fórmula inteligente. As coisas de Deus são sempre muito simples. Quem complica somos nós. E quando você for fazer alguma coisa e ela começa a virar um novelo, um imbróglio, um negócio que parece que cada vez está mais complicado, você pode até ter começado com boa vontade, boa intenção, mas é carne. Porque as coisas de Deus são simples. E nessa hora, queridos, não fica dando murro em ponta de faca, não. Ajoelha e fala: Pai, me perdoa. Fui movido até por boa intenção, mas pelo homem. Me ajuda a sair dessa. E a misericórdia dele te ajuda. E te desenlaça. E te destrava todo esse processo. Mas nós temos que entender que as coisas de Deus são simples. Aqui está escrito que Deus te criou para conhecê-lo. Uau, é isso? Quer dizer que eu estou aqui para quê? Para conhecer Jesus, para conhecer Deus. Nós fomos criados para ter um relacionamento íntimo com o Pai. Vamos ver em Jeremias 9. Jeremias é um dos profetas maiores. Você tem no meio da Bíblia Salmos, que são os livros poéticos. Depois você tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias. Jeremias é o segundo dos profetas maiores. Jeremias 9, (24). Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, ou algumas versões, o que se gabar, em
isso é Deus dizendo, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer dizer, se tem alguma coisa que eu possa me orgulhar, se tem alguma coisa que eu possa desejar, se tem alguma coisa que eu possa me gabar, é de conhecer a Deus. Você foi criado para conhecer a Deus. E se você não sabe disso, você será guiado em toda a sua vida de frustrações e desapontamentos. Porque à medida que a gente descobre a essência do nosso ser, a razão de ser de nós estarmos aqui, que é conhecer o Criador e ter intimidade com Ele, à medida que nós começamos a estar cada vez mais próximo, mais próximo, mais próximo, Ele começa a desvendar dos nossos olhos os seus planos. Vamos abrir em Filipenses 3:10. Voltando lá para o Novo Testamento. Se você estava em Efésios, um pouco adiante. Paulo aqui dizendo do anseio dele de cumprir esse propósito, da necessidade que ele tinha de conhecer e de incorporar essa presença de Deus sobre a vida dele. E aqui em Filipenses 3:10 ele diz assim: desejo conhecê-lo e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O desejo era tão intenso que ele até morreria com ele. Esse é o propósito de você existir e de eu existir. É o primeiro propósito. Conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. E à medida que nós conhecemos a Jesus, vamos voltar, desculpe fazer isso, mas depois a gente vai parar. Vamos voltar em Jeremias, mas agora número 29. Conhecer a Deus e manter esse relacionamento, isso é vital, vital para você entender o propósito de Deus para a sua vida. Sem isso, você não consegue, você vai viver de frustrações e desapontamentos. Em Jeremias 29, versículo 11, diz assim: pois eu sei, é Deus falando, pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. À medida que eu começo a cumprir o propósito de Deus sobre a minha vida, que é conhecê-lo, eu vou começando a entrar na intimidade com Deus, eu vou começando a caminhar na intimidade com Deus, os planos de Deus começam a ser desvendados. Ele não dá uma resposta imediata, ele vai dando as respostas, ele vai revelando o seu caminhar, ele vai desvendando um futuro glorioso, porque o propósito de Deus é que você manifeste a glória dele na terra, à medida que você caminha e conhece ele. Se você pegar a criação, os 2 primeiros capítulos de Gênesis, e ver ali no Éden, eu queria que projetasse uma tabelinha. O homem, ele foi criado com algumas necessidades básicas. Ele foi criado, nós nascemos precisando de certas... Pode deixar ligado, porque vai ficar isso projetado no culto todo. Nós passamos precisando de certas necessidades. E isso, na criação, existe uma palavra grega que fala do amor do pai, que é uma palavra que chama storge. E essa palavra storge, ela é traduzida como afeto, mas ela é muito mais profunda. Se você perceber, e quando eu
me deparei com essa lista das necessidades do homem criado, e que Deus supria tudo isso em Adão até a sua queda. Aí quando ele cai, ele passa a buscar caminhos outros, que a serpente começa a trabalhar, distorcendo os princípios originais. E à medida que ele perde os princípios originais à sua esquerda, ele começa a se envolver com as coisas mundanas. E aí nós começamos a ter a nossa mente um pouco confusa em alguns valores. Mas, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos foi resgatado a intimidade com o Pai, e todas as nossas necessidades do lado direito passam a ser supridas nesse resgate do relacionamento. Eu preciso de dignidade, ou de referência de dignidade, referência de honra, referência de santidade, referência de integridade. Eu preciso me relacionar com... E é muito interessante, quando eu comecei a me ver como pai, eu falei: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo cobrir tudo isso nos meus filhos. Mas quando você vê a relação de Deus com o homem, ele começa a suprir, e à medida que o homem caído, ele vai para o pecado, ele vai para o mau caráter, o medo leva ele a isso. Eu preciso de autoridade, eu preciso de referência de autoridade. E quando eu falo de autoridade, eu não estou falando de autoritarismo, controle, isso é pecado de feitiçaria. Eu estou falando de cobertura, de convicção, de firmeza, de equilíbrio, de você ser exemplo, de você ser destemido. Quando uma pessoa fala com convicção, quando uma pessoa fala com autoridade, ela te convence daquilo que ela fala. É gostoso estar junto com alguém que você reverencia, que é exemplo. Agora, aquele chefe que chega no setor dele e fala assim: eu sou o chefe aqui e vocês têm que me obedecer. Eu vou dizer uma coisa para você: ele só é chefe por causa do cargo, porque ele já deixou de ser chefe há muito tempo. Porque se ele precisa te lembrar que ele é chefe, ele já não é mais chefe. Porque chefe não se auto-intitula. E todos nós nascemos, fomos criados com a necessidade desse guarda-chuva, com a necessidade dessa autoridade, com a necessidade dessa proteção. Provisão. Há uma confusão enorme sobre provisão. Nós precisamos de provisão, nós precisamos de suprimento, nós precisamos de alimento. Um bebê morre se você não der leite para ele. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de bênçãos. Mas isso, olha só como a nossa mente se perverteu. Isso não é dinheiro. Porque dinheiro não é maldição. O amor ao dinheiro é maldição. Mas o dinheiro, quando você põe o amor nele, ele passa a ser escravidão. E ele é trabalhado em competição. E nós não trabalhamos em competição, mas nós trabalhamos em cooperação. Então nós trabalhamos na provisão. Sabe, hoje é muito comum o casal trabalhar, um está desempregado, e aí cria aquele clima. Gente, quem supre a sua casa é o Senhor, não é o trabalho de um e nem do outro. Sabe aquelas coisas absurdas? A mulher compra uma cama, aí na primeira briga: sai da minha cama! E o resto da casa? Querido, se você ainda está nessa, você não conheceu o propósito do casamento, vai fazer o curso do Kelson, muito bom. Projeto de Deus no casamento não tem nada a ver com dinheiro. Provisão. Você vai para a igreja de Atos, uma grande família, ninguém passava necessidade. Segurança, cobertura, proteção. Quando falo em segurança, muitos de vocês podem até ter uma referência muito distorcida de paternidade, mas se você conhecer aquele que te criou, você vai descobrir que paternidade é algo maravilhoso. Não use a referência natural. Deus quer te revelar o Pai verdadeiro que Ele é.
E a pregação de hoje é sobre propósito, significado, alvo, meta, objetivo. Ver a Deus. Na verdade, eu quero focar sobre propósito. Nós todos precisamos de liberdade com limites. Eu diria que liberdade com limites é honra com obediência. Uma tradução de liberdade com limites. O oposto é raiva, descontrole, ciúme, excesso de domínio e controle, ditadura. Liberdade com limites pode ser traduzido como zelo e confiança. Amor e amizade, ser filho, o colo, o conforto, um lar, uma família. O interesse está relacionado a ser seletivo, divisões, ódio, preconceitos. A melhor figura que eu tenho quando Deus criou o homem e usou a palavra storge para mostrar as nossas necessidades é de um bebê sendo amamentado. Ali ele tem alimento, ali ele tem o calor humano, ali ele tem cobertura, ali ele tem segurança, ali ele tem paz, ali ele tem descanso. É menos ainda do que Deus faz. É muito mais do que afeto. Mas é quase que todas as nossas necessidades cobertas nesse momento de intimidade com Deus. E é esse Deus Pai que quer levar você a ter esse relacionamento de intimidade. O propósito de você ter sido criado é de conhecê-lo. Esse é o maior propósito. E é esse foco que eu quero dar. Por que você foi criado? Se você não sabe o porquê você foi criado, você vai ser guiado por frustrações, você vai ser guiado por desapontamentos. Você foi criado para conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Se tem alguma coisa que temos que nos gabar, é de conhecer a Deus. É resgatar o sacrifício de Jesus na cruz e voltar à intimidade de Deus com o homem no Éden. Paulo entendeu isso, ele falou: eu abro mão de tudo para conhecer a Deus. Se a gente não entender esse propósito, nós vamos buscar os motivos errados. E os motivos errados são aqueles: compensação, tentar curar os nossos traumas, tentar se auto-justificar, tentar achar que você conhece alguma coisa, tentar se impor por alguma característica. Ou medo. O medo é uma das piores características. A Bíblia em Jó fala do cavalo. O cavalo foi um animal criado destemido, sem medo. Tanto é que ele é usado nas guerras e nas lutas, né, romanas ali, onde o cara tinha uma lança que era capaz de perfurar a testa até o fim do cavalo, né? Mas ele não deixa de continuar. Ele não amedronta-se diante de enfrentar a lança. Tanto é que o cavalo é usado para corrida, usado para luta, porque é destemido. Ele não recua. Você imagina Davi enfrentando Golias. E quando a gente resgata essa condição de buscar ao Pai e ter intimidade com o Pai e conhecê-lo, Ele vai te tirar do medo, porque você sabe que você está protegido. Davi, ele não foi por conta própria, ele foi em nome do Deus Altíssimo. E ali ele tinha coragem de enfrentar o gigante. Então, como vencer isso? Nós temos que realmente buscar essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: o plano de Deus para você é inegociável. Se você fala assim: poxa, mas só agora que você está me falando isso, eu já perdi tanto tempo, eu já dei tanto murro em ponta de faca, eu já enfiei tanto pé pelas mãos, eu já corri tanto atrás do vento. Eu quero dizer uma coisa para você: é sempre tempo de se enquadrar nele, de se ligar nele.
mesmo que você tenha rodeado muito, mesmo que você tenha ido pelos seus devaneios ou as suas desobediências, Deus é maior que todos os seus devaneios. Deus é maior que toda a sua desobediência. É sempre tempo de voltar ao propósito de Deus. Sabe por quê? Lá em Salmos, Davi fala: o Senhor cumprirá o seu propósito para mim. Então, se você está aqui nessa noite, você está vivo, e Deus pode cumprir o propósito dele na sua vida. Sabe, o dia que você foi criado, antes da fundação do mundo, se a gente for lá no Salmo 139, que fala que Deus me conhece desde o ventre da minha mãe, eu diria um pouco mais: Ele te conhece antes do diabo existir. Antes do mundo existir, Ele já te conhecia. E Ele já tinha um plano para você. E o plano dele vai ser cumprido, desde que você faça simplesmente o propósito de Deus ter te criado: conhecê-lo. O propósito de Deus para você é que você o conheça. Sabe, quando você volta a ter intimidade com Deus, quando você busca Deus, o seu trabalho sai do castigo de Adão, que é com o suor do teu rosto você vai trabalhar, e ele passa a ser novamente o verdadeiro Éden. Através de Jesus Cristo, o seu trabalho volta a ser prazeroso, ele volta a ser produtivo, ele volta a ser algo que produz frutos. Porque quando você trabalha no campo errado, você vai se esforçar, você erra o rumo, você erra o destino, você gera frustração, você produz morte e você perde o prêmio. Agora, quando você volta para o Éden, você volta para o Criador, você volta para Deus, o seu trabalho será frutífero e você produzirá galardão. Sabe, às vezes a gente tem uns conceitos errados de trabalho. Às vezes a gente acha que não, trabalho bom é o do pastor. O meu é trabalho secular, gente. Não existe trabalho secular e trabalho eclesiástico. Tudo que eu faço é do Senhor. Sabe a diferença de um encanador que trabalha a sua profissão como ministério e se dedica a ela como um chamado de Deus para a vida dele, e um talento que Deus colocou na mão dele para ser usado, para manifestar a glória de Deus na terra, e ele tem intimidade com Deus? Sabe qual vai ser o galardão dele? Igualzinho o do Billy Graham, que converteu milhões de pessoas, porque cada um está exercendo o seu ministério. Oh, será? Se você trabalhar com o propósito correto, com a visão correta, buscando intimidade com Deus, buscando conhecer a Deus, você vai ter diante de ti desvendado os planos de Deus para você, e você vai poder exercer o seu ministério aonde você estiver, com os dons que Deus te deu, com as habilidades que Ele revelou a você. Você não vai ter dificuldade nisso. E a gente tem que saber que nossa vida, ela tem que ser dirigida por perguntas claras. Sabe? Toda vez que você for colocado numa situação, você fala: Deus, por que eu estou nesse negócio? Será que é para eu estar? Quantas coisas eu fiz que eu perdi tempo, quando eu não perdi muito dinheiro? Por quê? Às vezes a gente esquece de perguntar a Deus: será que o Senhor está nesse negócio? Por que eu estou nesse negócio? O que eu estou fazendo nesse negócio? E à medida que nós começamos a ter mais intimidade, a ouvir mais a Deus, nós começamos a nos livrar de vários entraves, nós começamos a remir o tempo, a melhorar o nosso desempenho, a ter muito mais resultado, menos retrabalho, muito pouco prejuízo. Quando eu era recém-formado,
mais ou menos uns 30 anos atrás, eu tinha um sonho. Meu sonho era ser um executivo. Sonhava em trabalhar numa multinacional e fazer carreira. Um desejo não muito humilde para quem era desempregado, 4 filhos para cuidar. Mas eu tinha acabado de me formar em arquitetura, então eu achava que tinha uma formação universitária que poderia ser encaixado, talvez até como um trainee numa empresa. E eu fui numa dessas empresas de colocação de profissionais e mandei 1000 currículos pelo correio. 1000. E como eu ainda era neófito na fé, eu não conseguia ouvir muito bem Deus, eu pedia sinais. Aí eu fui fazer aquela oração: Deus, eu gostaria de trabalhar numa empresa. Não gostaria de ser autônomo, porque naquela época eu dava algumas aulas e tal. Porque o autônomo é uma vida muito insegura, você nunca sabe quanto vai ganhar amanhã. E se eu tivesse um emprego, eu ia ter um salário, aquele salário me dava estabilidade, 4 filhos para cuidar, a gente passava muita dificuldade. Então eu falei: Deus, se for da tua vontade que eu venha trabalhar numa empresa, que eu seja chamado para uma entrevista. Poxa, 1000 currículos, alguém vai me ligar, né? O que aconteceu? Paro num semáforo, o irmãozinho: você ainda faz tradução? Não era mais isso que eu queria, né? Faço. Me pede um serviço autônomo. Pô, Deus, o senhor não entendeu minha oração. Não entendeu minha oração. Aí eu fui lá de novo: falei: Deus, eu falei um serviço de arquitetura. Imagina, eu era recém-formado. Não um serviço de inglês. Inglês eu estou largando, eu quero fazer arquitetura. Aí eu faço essa oração de novo. E liga um amigo: você precisaria fazer um projeto? Aí eu fiquei transtornado. Aí eu falei: Deus, se essa é a tua vontade, não é a minha, muda meu coração. Olha, hoje eu posso falar isso sem medo de errar. Eu sou autônomo há 30 anos. Nunca tive uma poupança. Nunca tive uma reserva. Eu dependi da graça de Deus esses, sei lá, 10.000 dias, sei lá quanto tempo, esses 30 anos. Eu nunca soube quanto eu ia ter no mês seguinte. Formei 4 filhas, tem mais 2, Mateus e a Marina. Deus tem me dado graça todos os dias da minha vida. Simplesmente porque eu deixei Ele falar comigo. Eu deixei que Ele desvendasse o plano dele e não o meu. E é interessante porque no dia que eu falei assim: muda meu coração, eu comecei a fazer um cartãozinho de apresentação, e aquele cartãozinho começou a entrar no meu coração. Aí no dia seguinte eu já pus uma prancheta na sala de casa e comecei a trabalhar com arquitetura. E aquilo foi entrando e foi entrando. Lógico que, como autônomo, Deus me fez uma graça que eu não me arrependo, porque a cada aniversário eu era um pouco melhor do que o ano anterior. Eu tinha mais intimidade com Ele, porque eu precisava orar todos os meses, porque eu nunca sabia o que ia vir no mês que vem, e continua até hoje. Deus é Deus, gente. Deus é maior. É que nós não temos tempo aqui, senão eu ia contar para vocês como é que eu virei pastor. Era a última coisa que eu queria. Mas Deus chamou a gente para ser reis e sacerdotes. Nós temos regras de guerra. Você sabe que Deus, quando você busca Ele, se entrega a Ele, tem intimidade com Ele, Ele está matando o seu velho homem, porque ressurgiu o novo homem e Ele precisa tirar todo o velho de dentro de você. Porque o velho, infelizmente, ele foi ensinado
com todos os conceitos errados. E a Bíblia fala de renovação de mente. Então, à medida que a gente conhece a Deus, Deus vai matar em nós a nossa velha criatura. E você sabe que o que o diabo quer matar em você? Não só você, mas ele quer matar principalmente em você, porque isso mata você. O seu destino, o seu propósito, a razão de ter sido criado. Você não está aqui por acaso. Deus projetou a sua existência, a sua vida aqui na terra, desde a fundação do mundo. Você é único. Você é único. Eu tenho algumas pessoas aqui que poderiam falar melhor que eu alguns números que eu peguei, até porque eu vou falar os números, mas quem entende são eles. Eu não entendo tão bem assim. Pionópolis, com Marcos Aurélio. Um adulto, se eu estiver errado, depois vocês corrigem, mas deixa como está. Um adulto tem entre 50 a 100 trilhões de células. Eu não sei contar esses números. Enquanto você falava de milhão, era um negócio, bilhão é outro, trilhão, minha cabeça não sei nem quantos zeros tem. Cada célula dessas centenas de trilhões tem 46 cromossomos humanos, 2 metros de DNA cada um, 3 bilhões de subunidades de DNA e aproximadamente 30 mil códigos genéticos só para proteínas. O Pionópolis deve estar com a cabeça, não, ele errou, então faltou 2. Mas olha, eu sou como vocês, eu não entendo nada. Só peguei esses dados. Mas é impressionante, só para você ter uma noção de como você é único. Uma conta simples, por exemplo, 1 milhão de segundos. 1 milhão de segundos leva 11 dias e meio. 1 bi leva 32 anos. E 1 tri, 32 mil anos. 1 trilhão de segundos. Se cada célula tua fosse criada em 1 segundo, por isso que eu acho que nós vamos ver a eternidade, né? Ó, mais alguns dados curiosos. Cada centímetro quadrado seu do corpo tem 3 milhões de células de pele. Olha que interessante. Quanto tempo leva 1 bilhão de segundos? 32 anos. Você sabia que a cada hora 1 bilhão de células suas são repostas? 1 bilhão de células suas são repostas? Aí tem umas coisas que eu não consegui fechar conta. Diz que nós temos 100 mil quilômetros de veias e artérias. E leva 20 segundos para as células vermelhas circularem o corpo todo. Nem um Fórmula 1 dá tempo de passar por tudo. Como é que explica isso? Depois vocês me explicam, então. Você pisca 10 milhões de vezes por ano. A sua língua tem 9 mil pontos de sabor. Não sei quem teve a paciência de contar tudo isso. E essa última é o máximo. Diz que em média cada cidadão tem 100 mil fios de cabelo. Tem gente falando que ele só tem 30 mil. Mas tá mal distribuído, viu, gente? Eu devo ter 100. Eu sou meio Tony Ramos.
por que você foi criado. Sabe, nós temos talentos, nós temos coisas que Deus nos deu. E tem pessoas que nem conhecem a Deus e souberam usar os seus talentos. Eu vou usar algumas figuras da história bem complicadas. Beethoven era surdo e fez a 9ª Sinfonia. Picasso era uma pessoa totalmente instável e é um dos maiores artistas em obras de arte. Vim mais para perto da gente. Dorival Caymmi era um preguiçoso nato. Fez melodias maravilhosas. John Kennedy, um egocêntrico ao extremo, tem discursos memoráveis. E o pior deles, o Elvis Presley, paranoico, também fez melodias marcantes. Se esses homens sem Deus puderam fazer história, você imagina nós, sintonizados, conectados, ligados, sabendo que somos únicos. Não tem ninguém como você na Terra. Você foi criado com uma tarefa a ser feita na Terra. E quais são os dois propósitos de você ter sido criado para cumprir essa tarefa? Primeiramente é conhecer o Criador, conhecer a Deus, e depois refletir a glória dele em tudo que nós fazemos. Ser esse caminho da manifestação dos céus na terra. Aí eu faço uma pergunta, está no informe dessa semana, e o Kelson não só orou, mas também profetizou, e vai se cumprir, liberação de bênçãos esse mês. A pergunta que eu faço é: você está preparado para receber? Você tem integridade necessária para se manter se o sucesso te alcançar? A gente vê tanta gente cair. Sabe, o diabo vem usando as mesmas táticas há muitos milênios. Soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa é a tática dele. Concupiscência é desejo intenso. Ele te atrai ao desejo intenso da carne. Podemos resumir carne em sexo. Concupiscência dos olhos, o desejo intenso dos olhos. Podemos resumir desejo intenso dos olhos em dinheiro, ganância, inveja, cobiça. E a soberba da vida, que é o orgulho, podemos resumir em poder. Os 3 males que a gente sabe que derrubam muita gente: sexo, dinheiro e poder. Será que você está preparado para receber? Será que nós estamos? Gente, eu estou falando com vocês porque quando Deus começa a tocar no meu coração sobre algumas coisas, Ele primeiro começa a falar comigo. Eu não estou aqui como estandarte de exemplo para ninguém. Essa palavra primeiro para o meu coração. E eu estou compartilhando hoje com vocês, porque eu sei que Deus quer derramar bênçãos. E no mundo a gente tem visto muitas pessoas recebendo bênçãos, e alguns se perdendo e outros não. Há 5 anos atrás, na igreja do Johnny Law, em Atlanta, uma mulher com seu filho de 13 anos, sentado ali, receberam uma profecia do Johnny Law que dizia assim: seu filho vai ter fama mundial e internacional como nunca antes visto. Sabe quem ele estava profetizando? Não sei se todos conhecem. O garoto chama Justin Bieber.
Você está preparado para isso? Nós aqui no Brasil temos um grande craque que nasceu num berço evangélico. Deus está liberando bênção. Deus está liberando bênção. Mas nós temos que nos preparar para receber as bênçãos. Sabe, eu já tive experiência com algumas pessoas que foram muito ricas, ficaram pobres. E aquelas pessoas aparentavam uma humildade, uma simplicidade tamanha. Você ficava até compadecido delas. Mas, gente, só de ter o sopro de um pouco de restituição, a soberba voltava de uma forma, a arrogância voltava de uma forma que era assustador. Às vezes até dava vontade de orar assim e falar: Deus, tira o resto, para que ele continue humilde. Alguns têm recebido bênçãos e têm sido exemplo. E a minha oração a Deus, nesses dias de derramamento de bênçãos, eu não sei se você teria coragem de fazê-la, mas é: Deus, se for para eu me desviar, eu não recebo. Se for para eu me perder, que não venha. Graças a Deus, eu ainda estou esperando, faz 30 anos. E eu espero estar preparado um dia para que a bênção venha e o meu coração se pegue nela, que a minha visão seja de reino e que o propósito de Deus se cumpra. Amém? Você tem a integridade necessária para se manter se o sucesso te alcançar? Mais uma fórmula para você conhecer a Deus está em 2 Timóteo 3,16 e 17, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você ainda não consegue ouvir Deus, se você ainda não consegue ter intimidade com Deus, leia a palavra. Mas eu quero te convidar nessa noite a ter intimidade com Deus, porque Deus quer ter intimidade com você. Deus quer falar ao teu coração. Deus quer realmente ter acesso a você. Sabe, as pessoas ficam buscando a Deus, achando que Ele está longe. Não, mas Deus é que nem o pai do filho pródigo, ansioso para que você vá e volte para Ele. Ele é um Deus tão gentil que Ele não te invade, mas o dia que você procura, Ele corre e te abraça, Ele corre e te pega no colo, Ele corre e te traz para junto dele, porque Ele quer te dar o estorge, Ele quer te dar o colo, Ele quer te resgatar na proteção, Ele quer te resgatar no amor, Ele quer te resgatar no carinho. Oh Deus, eu não aguento mais, eu tenho fracassado, eu tenho buscado, eu não consigo. Pai, eu cansei, eu quero ter intimidade contigo, eu quero fazer o que está nos teus planos, porque Ele sabe os planos que tem para você. O irmão estava passando por dificuldades com uma irmã. Deus mostrou para mim uma coisa muito legal. Mostrou a sala de uma casa e um sofá. Sabe que a empregada não senta no sofá, o escravo não senta no sofá, o servo não senta no sofá. Mas Deus fala para você: eu estou aqui sentado no sofá, esperando você deitar, para fazer cafuné em você. Esvazia tua mente, querido. Esvazia teu coração. Tira toda angústia, toda ansiedade. O Senhor está te convidando para que você possa resgatar a paz do Éden. Você possa receber esse storge, esse colo, essa proteção, essa cobertura, esse alimento. Feche seus olhos, fique em pé.